Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem acompanhando aí em casa, tá? Tudo direitinho, todo mundo em segurança, certo? Vamos continuar aqui nossos conteúdos, né? Sobre o segundo bimestre e hoje nós vamos começar uma parte interessante, que é a parte da importância da América do Sul. Certo? E tá aqui, né, o mapinha da América do Sul para vocês. Bom, a América do Sul é composta por 12 países, né, e um enclave colonial, que é a Guiana Francesa. O que é esse enclave? Esse enclave quer dizer o seguinte, gente, que a Guiana Francesa, apesar de ser um lugar bem distante da França e que tem uma independência econômica, né, eles têm uma economia, então, apesar de tudo isso, eles pertencem à França. E toda a economia gerada aqui acaba indo para ao país da França, né? Esses países apresentam níveis de desenvolvimento econômico e social diferentes. Por esse motivo, gente, é importante que a gente estude os países da América do Sul separadamente, certo? Com economias marcantes, agrícolas e outras em níveis bem avançados de desenvolvimento de tecnologia. Por isso, vamos estudá-las separadamente, né? Por questões, seja econômica, social ou política. Ou seja, vocês viram que são 12 países, né? E desses 12 países, nós vamos estudar alguns. Não vai dar para estudar os 12. Imagina aí, gente, eu falar aqui de 12 países para vocês, né? Fica meio complicado. Mas nós vamos falar de alguns países, segundo o livro de vocês, que é importante, certo? Que está ali em uma economia, eu vou dizer assim, crescente, importante, que no cenário mundial econômico tem uma marcação muito grande, né? Então, nós vamos estudar esses países. O primeiro deles, né, que nós vamos estudar, vai ser nossa querida Venezuela. Vamos começar logo lá na nossa Venezuela, no nosso probleminha, né? Situado no continente americano, ou subcontinente, né, da América do Sul, constitui sua maior parte por áreas continentais, mas também, olha o detalhe, né? A Venezuela também tem ilhas pequenas situadas no Mar do Caribe, né? São pertencentes ao país as ilhas de Las Aves, Los Roques, Otilhas, Branquilhas, Los Hermanos e a Ilha Margarita, né? Eu até coloquei umas imagens aí da Ilha Margarita para vocês, que eu achei a ilha mais bonita. Eu sei, né, gente? Vocês vão dizer, a tia gosta de lugares bonitos. Tá aqui, né, gente? Aqui, né, capital, Caracas. Aqui, a Ilha Margarita, gente. Olha como é lindo, né? Ah, se nós pudéssemos passar o próximo verão aí. Mas vamos lá. Bom, a política, né? A questão política da Venezuela, né? A Venezuela configura uma república presidencialista baseada na Constituição de 1999. É uma Constituição que eu vou dizer até a vocês assim, recente, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos quando a Constituição da Venezuela foi estabelecida, né? Eu já tenho 40, então eu sou mais velha que a Constituição da Venezuela. Os estados possuem seus próprios governadores, né? Eleitos por um período de 4 anos. Os principais partidos políticos são a Ação Democrática, o Partido Social Cristão e o Partido Socialista Unido de Venezuela, né? São esses quatro não, né? 1, 2, 3 partidos aí bastante importantes, né? Historicamente, a Venezuela viveu inúmeras crises políticas e algumas tentativas de golpes. Atualmente, o país vive um intenso cenário de crise política e em cargo do presidente que ocupa, né? Por Nicolás Maduro. E questionada pela comunidade internacional, ou seja, politicamente
A história da Venezuela é bastante complicada. Eu poderia até sugerir para vocês mais um documentário, que seria a Revolução Não Televisionada, que foi quando eles tiraram Hugo Chávez do poder, né? Hugo Chávez já estava na presidência por um longo período, e aí eles deram um golpe, tiraram Hugo Chávez do poder, e Hugo Chávez teve que meio pedir asilo, saiu, se escondeu. Ele não saiu da Venezuela, mas ele ficou escondido. E o povo foi para as ruas pedir que ele voltasse. O povo fez uma revolução, e aí eles botaram o nome do documentário, a Revolução Não Televisionada, porque nenhuma televisão, nem local, nem mundial, fez a cobertura desses protestos, dessa situação toda. E aí, depois de muita luta, de muitos protestos, Hugo Chávez voltou ao poder, né? E ficou no poder por muitos anos mesmo. Para vocês terem noção, o mandato dele se vencia, a Constituição deles diz o seguinte, que não importa quantos mandatos você já tem, você pode se candidatar novamente. Se o povo quiser, você continua. E aí o mandato dele acabava, ele abria a eleição, o povo ia para as urnas e pedia ele novamente. E ele acabava ganhando as eleições. Então era eu vou dizer assim, a ditadura mais democrática que existe, que é quando você faz algo que agrada ao povo e que o povo não quer que você saia por nada. Na verdade, Hugo Chávez só deixou o poder da Venezuela porque morreu. Se ele não tivesse morrido, talvez ele estivesse no poder até hoje, para vocês terem noção. Então seria a ditadura mais democrática que existe, né? A crise política e econômica na Venezuela, né? A crise vivida pela Venezuela possui motivações políticas e econômicas. Vem sendo intensamente notificada em inúmeros veículos de informação. Essa dramática crise é um viés unitário, que iniciou-se em 2013 com a morte do então presidente Hugo Chávez. Quando Hugo Chávez morreu, quem assumiu a presidência foi Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era seu braço direito, vamos assim dizer, não esquerdão, direito. Era seu braço direito, ou seja, tudo que Hugo Chávez fazia, Nicolás Maduro tinha conhecimento, ele sabia, né, das coisas que Hugo Chávez fazia. Então ele se esperava que quando ele assumisse o poder, ele mantivesse a mesma linha política de Hugo Chávez. E aí ele começou a fazer algumas coisas que não estavam muito condizendo com a situação. E quando se questionado, né, o porquê disso, ele disse que recebeu o espírito de Hugo Chávez dormindo e que Hugo Chávez mandou ele fazer aquilo para justificar atos errados que ele tinha. Então a comunidade política começou a questioná-lo, começou a imaginar que a coisa não estava certa. Então ele perdeu o prumo. É como se, apesar de viver anos ao lado de Hugo Chávez, ele não aprendeu política com Hugo Chávez, né? Chávez foi sucedido pelo atual presidente, Nicolás Maduro. Maduro pretendia manter uma política semelhante à de Chávez. Contudo, o cenário encontrado pelo país, né, apresentava uma realidade distinta da vivida pelo seu antecessor. Ou seja, parece que tudo que Hugo Chávez dizia ter não existia mais. E isso foi o que a galera não entendeu. Porque com Hugo Chávez o país se desenvolvia. O país seguia, o país não tinha o problema que tem, e depois da morte dele passou a ter. Então isso começou a preocupar todo mundo. E ele dizia que era porque ele não tinha encontrado a realidade que vivia o país. Como não encontrar a realidade, né? Isso é algo que não foi justificado. E aí está uma cena bem interessante, né, que é o povo indo para as ruas para começar a questionar, a protestar, a reclamar. A Venezuela, nesse período de transição entre os governos, apresentava altos índices de inflação, ultrapassando 800 ao ano, né, 800% ao ano. O preço dos barris de petróleo estavam acima da média, o mercado passava a vender produtos básicos a preços exorbitantes e a população passou a viver dias de pesadelo, ou seja, de repente, um quilo de feijão que custava R$1, de repente passou a 10. Como você justifica isso? Né?
Então, isso começou a ser um pesadelo para a sua população. E, economicamente, a inflação foi para o espaço. A instabilidade vivida pelo governo de Maduro, associada a forte autoritarismo, né? Descontentamento da população, a falta de insumos básicos para a sobrevivência. Quando a gente fala esses insumos básicos, falta de comida mesmo na mesa das pessoas, e números elevados de desemprego, né? E a miséria instaurada fizeram com que a Venezuela entrasse em colapso socioeconômico, ou seja, chegou um ponto de que as pessoas começaram a passar fome. E por isso começou a desencadear sérios outros problemas socioeconômicos e também mundiais, né? Aqui está mais uma cena, né, dos protestos do povo que passava fome, que precisava, né, de uma mudança. A população passou a protestar, muitas vezes violentamente, resultando em mortes. A crise política agravou-se por meio de após uma eleição controversa, que reelegeu Maduro novamente ao cargo da presidência. Vou fazer uma parada aqui. Por quê? Vamos explicar o porquê. Primeiro, todo mundo protestava e pedia uma nova eleição. E aí, do dia para a noite, Nicolás Maduro marcou a eleição sem dar tempo de opositores se candidatar. Então, ele era o único candidato. E boa parte lá, como não é um pouco obrigatório, então quem foi às urnas é porque estava do lado de Nicolás Maduro e queria que ele continuasse no poder. Então foi meio controversa. A população não se preparou para uma eleição, os opositores, os oponentes não puderam se candidatar, não tiveram tempo de se candidatar, de fazer uma campanha, e acabou ele sendo reeleito, meio controverso. Mas isso acabou sendo reeleito. E ele disse que isso tudo foi legal, né? Contudo, alguns países, como Estados Unidos, México e Brasil, não reconheceram o sucesso, né? Acusando então de totalitarismo. Ou seja, que ele foi totalitário, ele foi autoritário, ele casou e batizou, como diz a história, né? Ele fez o que quis. E aí, as pessoas, né, começaram a pedir, volta por exílio, pediu o exílio dele, né? Pediu que ele saísse. Cadê a eleição? Exigimos liberdade, né? Cadê os presos políticos? Então ele começou a ser totalitário. Não tá comigo não, vai preso. Começou a fazer um monte de coisa e as pessoas começaram a protestar, tá? O que antes já estava ruim, né, piorou. Segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a inflação de 2018 chegou a 1.000.000%. Gente, presta atenção. 1.000.000% de inflação. Cadê o dinheiro do país, né? A crise agravou-se ainda mais, os venezuelanos passaram a viver condições miseráveis, ou seja, abaixo da linha da pobreza. Muitos optaram por deixar seus países em busca de melhores condições de vida. Um dos destinos mais procurados foi o Brasil, pela proximidade, né? Não é porque o Brasil é a 8ª maravilha do mundo, mas porque no Brasil era o país vizinho e que talvez aquele país vizinho pudesse me dar o que comer. Então foi isso que fez as pessoas virem para cá, né? Os venezuelanos. E aqui uma foto da migração venezuelana, né? Lamentavelmente, muitos, como não tinham mais condição, não tinham mais dinheiro para comprar uma passagem de ônibus ou de avião, quem tinha carro já tinha vendido, então as pessoas tiveram que vir para cá a pé, né? De forma desumana, mas tudo bem. Atualmente há uma intensa discussão em relação à legitimidade do cargo do presidente. Alguns países, como Brasil e Estados Unidos, não reconheceram o atual governo e apontam Juan Guaidó, né? Juan Guaidó, que se declarou presidente interino, ou seja, o cara chegou lá, aqui agora não serve mais nada, eu sou o novo presidente, Aí um monte de gente que não concordava com o Nicolás Maduro, vamos apoiar ele, pronto. Que legal, né? Sem avaliar todos os pontos. Como novo líder do país, outros países, como Rússia e a China, oposicionaram a favor de Maduro.
vamos para um detalhe bem interessante. Por que que a China e a Rússia se oposicionaram à ideia? Porque, olha só, se Guaidó leva para frente essa ideia de se declarar presidente interino, qualquer um podia fazer. Imagina aí, agora eu vou me declarar presidente do Brasil. Pronto, vou resolver os problemas do Brasil. E pode? Não pode, gente. Então a coisa tem que ser legítima, tem que ser por eleição, tem que ser por votação, tem que ser toda uma situação. Então, a Rússia e a China não chegaram ao ponto de apoiar Guaidó, não foi porque eles também estavam a favor de Maduro, mas a questão era uma questão política. Já imaginou se isso pega, se essa modinha pega em qualquer lugar do mundo? Ah, vou me declarar então agora presidente do Japão. Pensa aí, gente. E vou para o Japão governar. Olha que legal. Não pode. Então, por não poder essas coisas, alguns países se opositaram, né? Mas os Estados Unidos e o Brasil acharam que a coisa era legal. Por que que eles acharam isso? Principalmente esse amiguinho aqui, ó, Estados Unidos. Porque Nicolás Maduro, se teve uma coisa que esse cara aqui fez, foi continuar a ideia protecionista em relação ao petróleo, né? Que era a ideia de Hugo Chávez, proteger sua riqueza. Então, Nicolás Maduro continuou isso, de proteger a riqueza da Venezuela, que seria o petróleo. Então, os Estados Unidos, por não gostar, né, já tinha aquela rixa Estados Unidos com o Hugo Chávez, continua a rixa com Maduro. E a ideia de Guaidó queria abrir para o comércio, né, para melhorar a situação. A questão é a economia. A Venezuela possui uma economia mista, baseada no mercado de petróleo. Já o país possui a gasolina mais barata do mundo. Gente, vamos abastecer lá, né? Então, a gasolina mais barata do mundo. Isso é possível porque a gasolina que chega ao consumidor é subsidiada pelo governo, ou seja, é refinada pelo governo. É produzida na própria Venezuela, então eles não têm custo adicional de impostos, né? A Venezuela é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. E isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês um quadro que vocês vão ficar besta, mas tudo bem. O setor industrial apresenta cerca de 17% do PIB, já o setor agrário representa cerca de 3%. O país exporta produtos como arroz, milho, fruta, carnes, bovina, contudo, não é autossuficiente. Tanto que as pessoas passaram fome e saíram do país por isso, porque eles não têm autossuficiência na produção alimentícia, né? É complicado. A Venezuela e a OPEP. Está no livro de vocês a questão da OPEP. E o que é a OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada em 14 de setembro de 1960. Né? É uma organização intergovernamental, ou seja, ela não depende de governo, não depende de país, que tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre produção e venda do petróleo nos países integrantes, ou seja, todos os países que integram a OPEP, que fazem parte da OPEP, eles têm um limite de valor de barril de petróleo, de produção de petróleo, de produção de gasolina. Então, toda a sua produção, né, derivada do petróleo vai estar baseada em seus valores, tá? Nessa organização. Então, se essa organização disser que o barril de petróleo vai ser vendido a R$2, vai ser vendido a R$2. Então, todos os países que fazem parte da OPEP vai ter que vender o seu barril de petróleo a R$2. Também, se eles disserem que vai valer 1 milhão, todos eles vão vender a 1 milhão. E quem for comprar vai ter que pagar pelo valor, certo? É assim que a coisa funciona, vamos dizer assim. E isso fez com que alguns países não entrassem em concorrência. Vou dar uma ideia, vamos supor, né? A Venezuela produz petróleo. Então, vamos dizer que o Brasil precisasse de comprar petróleo. Então, o barril do petróleo da Venezuela é R$10. A Arábia Saudita, que é outro maior produtor de petróleo, também vende petróleo.
E o barril de petróleo deles lá também vai ser R$ 10. Então, para mim, ou para o Brasil, né? Não é nem para mim, é para o Brasil, ele vai avaliar, é melhor comprar de um país próximo ou eu pagar o frete? Ou eu pagar, né, esse transporte do petróleo? Qual seria o melhor? Comprar aqui na Venezuela, vizinho, ou comprar lá na Arábia Saudita? Então, se ambos estão na OPEP, o preço vai ser o mesmo. A diferença vai estar no meu frete, né? Os fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo foram o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e, olha só, a Venezuela. A Venezuela ajudou a fundar essa organização durante a Conferência de Bagdá. Posteriormente, outros países passaram a fazer parte, né? Mas esses aqui são os países fundadores da Organização dos Países Exportadores. Tá? Vamos agora para as curiosidades. Possuir grandes reservas de petróleo não significa necessariamente que seja rico ou que tenha propriedades econômicas iguais e de igualdade social. Um dos casos mais evidentes é da nossa querida Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do mundo e vive uma das piores crises econômicas de sua história. Ou seja, ter muito recurso também não significa ter riqueza, se você não sabe aproveitá-la. Essa é a verdade, né? É isso aí. Vamos agora aqui para uma lista, gente, que eu disse a vocês que eu ia mostrar que vocês vão ficar besta, né? As maiores reservas de petróleo do mundo. Olha só, a Venezuela é o primeiro, né? É o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Eles podem produzir 300.090 barris diários. Olha como é muito, né? É muita coisa. Aí, segundo, vem a Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Líbia, Nigéria, Estados Unidos. Estados Unidos não faz parte nem dos 10 maiores reservas, né? Ela não está entre as 10 maiores, nem o Brasil, né? Aí vem Cazaquistão, China, Catar, 15º. Brasil. Nós somos a 15ª maior reserva de petróleo do mundo. Olha a curiosidade, entre o primeiro e o 15º, né? São 2 países em crise. 2 países vizinhos, 2 países na América do Sul, 2 países em crise. Economicamente. Vou até dizer assim. Né? Outra curiosidade, a questão lá de nosso querido Hugo Chávez, né? Hugo Chávez foi o presidente da Venezuela durante, 14 anos. Imagina aí, 14 anos com o mesmo presidente. Mais precisamente entre 1999, lembrando vocês, eu tinha 19 anos, né? Até 2013, vi a morte de Hugo Chávez. Tornou-se uma figura conhecida politicamente venezuelana, né? Na política venezuelana, após orquestrar uma tentativa de golpe militar contra o governo venezuelano no começo da década de 90. Aí eu tinha só 10 anos. Anos depois, no caso 9 anos depois, foi eleito presidente do país e iniciou um regime que nomeou de bolivarianismo. Ele faleceu em 2013 em decorrência de um câncer, certo? Essa bolivarianismo aí era uma espécie de comunismo, mas ele trabalhava, né, o Hugo Chávez, a política dele era de proteção de seu país, de suas reservas e das riquezas do país. Ele via isso, e ele via como o mundo capitalista sugava essa reserva, sugava esse recurso. Então, a visão dele era de proteção.
certo? Ele pensava nisso, ele queria isso, e ele não concordava com o autoritarismo dos Estados Unidos frente ao mundo. Bom, gente, bom estudo a todos, né? Espero que vocês tenham gostado aí de ter conhecido um pouquinho só da nossa querida vizinha Venezuela, certo? Qualquer coisa, vocês sabem, tô lá no grupo ou podem me chamar no privado. Tô morrendo de saudade de vocês. Gostaria da gente poder estar em sala de aula. Sei que a aula seria bastante dinâmica, mas, né, vamos ter fé. Tudo isso vai passar e em breve nós vamos estar juntos, ok? Bom estudo a todos e até a próxima aula.